Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho para ver se aparece bastante gente. Sou a volta por cima, uma expansão igual Big Bang. Eu sou moleque igual esses outros moleque, que a única diferença é que não esquece de onde vem. Eu peço besta pra sair, pra chegar. Chegar no meio do terreiro, altos adversários na luta. Quando eu fui cristão, tô de guerreiro. Vem de tempo de mente, paralisou do meu lado. Choque térmico, quando saí, prometi que não voltava com menos do mundo. Tá aí, mãe, o que você quer? Abra balas no rei, abra balas no rei. Me considera assim, pois só tá entre reis e rainhas. Abra balas no rei, abra balas no rei, abra balas no rei. Me considera assim, poder, que geral chega a 3D, todos os diabos jogam pra Deus. Eles não vão bater a botão, porque não vão ter mais tanto, não te faz vai correr, já não tem nada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho para poder o pessoal poder estar entrando e acompanhando a nossa conversa. Boa noite, Divina. Que bom que você está na live hoje. Muito importante a presença de vocês. Boa noite, Andréia. Muito obrigada pela presença. Pessoal muito querido. Muito importante essa palestra hoje. O Grupo Raiz está criando bastante conteúdo dentro da página e tem sido super importante, né, Divina? Realmente tem sido muito importante, principalmente no momento que estamos vivendo. Esperar o pessoal entrando para a gente poder conversar. Boa noite, Kátia. Obrigada por estar presente. Muito bom contar com vocês dentro do Grupo Raízes. Raquel, boa noite. O pessoal tá em massa, hein? Boa noite, Sônia. Que bom você dentro da live. Muito bom compartilhar esses estudos junto com vocês. O pessoal tá entrando. Realmente, esses sábados que estão sendo tendo palestras, sendo debatido temas, tem sido muito importante
esse momento de pandemia eu acho que fez a gente começar a pensar algumas coisas que acho que precisavam ser efetuadas, só que a gente não tinha muito tempo para poder pensar sobre isso. Então, vamos começar a palestra. O tema de hoje é sobre a diversidade no mercado de trabalho. É importante falar sobre diversidade, já que vivemos num mundo de pluralidade. Trazer para empresas quais são os posicionamentos e o que ela pode colaborar socialmente com a sociedade. Segundo pesquisas, independente de quantos estudos, quantos diplomas você tenha, isso não é o suficiente para você entrar no mercado de trabalho, sendo que somos mais de 50%, 60% da população negra no Brasil. Temos uma convidada muito importante hoje. E para começar, eu gostaria de fazer primeiro alguns agradecimentos. Que é a parte mais fácil. Primeiro eu vou começar a falar sobre o que é o Grupo Raízes e como a gente se discute. O Grupo Raízes é um grupo de estudos um pessoal da psicologia que promove reflexões sobre relações éticas, raciais da psicologia preta. Os organizadores são a professora Eliana Francisco e o professor Fábio Silvestre. Hoje a gente vai ter a participação da Mônica e também gostaria de agradecer ao professor Rodrigo, que é o coordenador de curso de psicologia da Anhanguera Campo Limpo. Muito obrigada por essa oportunidade. E gostaria de agradecer também a coordenadora acadêmica, Luciana Neves. Muito obrigada pela oportunidade também. Também tem algumas pessoas que eu gostaria de agradecer, em particular, que foram fundamentais para mim nessa semana, que é a Gilda, a Ruth, Esmeralda, Catarina, Fábio, pelo apoio. Estar presente aqui hoje não é fácil, no sentido que, mesmo com muitos conteúdos, estudos, a gente sempre se acha não capaz. E isso a gente tem que trabalhar muito. Nós nunca fomos trabalhados sobre a capacidade, né? Sempre nos colocamos em um lugar no segundo lugar, de que não somos capazes. Eu fiz algumas pesquisas e vou falar um pouquinho com vocês. Em 2019, foi feita uma pesquisa pelo IBGE e 64% da população negra estava desempregada. No caso, não tinha registro em carteira. Geralmente, são 64% de pessoas que sem registro em carteiras, elas ocupam espaços que estão dentro do mercado. No caso, sem registros, que trabalham por conta própria, sem salário remunerado, sem férias. E eu gostaria de trazer também a importância do estudo para a população negra. O quão importante é a gente continuar estudando, se qualificando no mercado de trabalho, porque eu acredito que, mesmo com todas as dificuldades que obtemos, devemos seguir, no sentido que, independente do que aconteça, a nossa única saída é os estudos. E hoje temos uma convidada muito importante, que eu me apaixonei muito, uma pessoa que é sem palavras, que é a Mônica. Ela é advogada. Só um minutinho. Ela é advogada, gerente geral de participações em energia na CSN, diretora na empresa Itá Energética de CSN Energia, dedicada ao tema diversidade de empresas, visando
disseminar a cultura da inclusão. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar dividindo esse espaço com a Mônica. Foi muito importante para mim conhecer ela durante essa semana, debater. São temas muito importantes e eu acredito que a população negra, estudante, precisa ouvir o que ela tem para falar. E eu gostaria de chamar a Mônica para poder participar dessa palestra. Oi, coisa linda! Tudo bem? Tudo! Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí, estão dispondo do tempo de vocês, com a família de vocês, em pleno sábado, às 7h11 da noite, para poder saber um pouquinho mais, para poder trocar. Eu estou aqui também, não só para falar, eu acho que eu quero receber, a vida é troca. Eu acho que a gente cresce enquanto grupo, e quando a gente fala da população preta, a gente precisa mais disso, da gente trocar experiência e dar voz um para o outro, né? Hoje eu estou falando, vou falar um pouquinho, quero falar o mínimo, porque eu quero ouvir muito vocês. Mas vamos começar assim. Quem que é a Mônica Marcondes na fila do pão, né? Sou mais uma na fila do pão. A despeito de você estar falando, a Mônica, ela é diretora da CSN Energia, diretora da Itaú Energética, gerente geral de participações em energia. Eu sou mais uma, com mais uma história que eu tenho certeza que vai guardar similaridade com cada um de vocês em determinado tempo da vida, da carreira de vocês. Eu tenho 46 anos, eu sou a filha mais velha do relacionamento da minha mãe, Regina, com meu pai, Roberto. Eu tenho um irmão de 44, outro de 41 anos. E como que foi a minha trajetória, pensando num círculo familiar, que é um círculo, primeiro, que protege a gente, e às vezes as nossas mães, elas querendo que a gente não sofra como elas sofreram, elas às vezes tentam blindar ou trazer para a gente atitudes ou sentimentos ou ações que façam com que a gente encare a sociedade de uma outra maneira quando a gente vai para o mercado do trabalho. Mas a minha vida ela não foi fácil desde o início. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, porque meu pai é um alcoólatra e tinha como parâmetro beber e bater na minha mãe, e isso é complicado. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que trazer isso também para a mesa, porque, querendo ou não, nas periferias, ainda mais agora em época de pandemia, quantas mulheres não estão sendo oprimidas dentro das suas próprias casas, e isso acontecia com a minha mãe há 44 anos atrás. E ela, com muita coragem, querendo ou não, a minha mãe, ela é a personificação de tudo que fez sentido para mim. Quando você vê um homem negro forte, você com certeza vai ver uma mãe que teve que transpor enormes obstáculos para poder trazer a base para os seus filhos. E minha mãe, ela sempre foi guerreira, ela pegou os filhos e falou, vou sair daqui porque eu não quero apanhar mais, eu não quero que meus filhos vejam um pai batendo numa mãe, né, para poder mostrar a masculinidade, né, o poderio, né, entre homens e mulheres. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar de gênero também, né, e ela saiu de casa e foi trabalhar em 3 empregos, porque ela achava que os filhos dela só seriam pessoas que teriam sucesso na vida, e o sucesso é relativo, gente, vamos conversar disso também, mas teriam só sucesso na vida se eles pudessem estudar e se formar, e a partir da sua formação, criar um outro ambiente para crescimento e para desenvolvimento de habilidades diversas. Minha mãe, ela não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas minha mãe é funcionária pública. Estou querendo focar nisso porque é algo que é muito latente para mim, na minha família, quase todos que puderam estudar, eles usaram o funcionalismo público como uma alavanca, e a gente, por algum tempo, ficou na escola particular. Ela teve fôlego para trabalhar em 3 empregos, não dormir, né, e dá para a gente a oportunidade de ir para uma escola particular, escola de freiras, mas isso ela não pôde aguentar por muito tempo. Eram 3 crianças, ela tinha que pagar aluguel, pagar escola, trazer comida para dentro de casa, então em determinado momento ela teve que transferir a gente para uma escola pública, e eu lembro, dando um salto enorme aí na minha vida, eu lembro que quando eu terminei o ginásio, sempre vinham para mim assim, vai tentar fazer uma pedagogia, já que aquela coisa, porque a gente não entende, né, ninguém nasce consciente de que é oprimido por uma sociedade que faz parte, que está inserida. E eu nunca quis, eu sempre fui, minha mãe fala até hoje que eu sou uma mulher revoltada, e sou mesmo, né?
porque ser revoltada fez com que eu não ficasse nessa zona de conforto, saísse da minha bolha. E ela falou assim, já que você não quer fazer pedagogia, vai fazer um colégio técnico, minha filha, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar a faculdade para você, e você, pelo menos, vai ter um emprego e dignidade. E eu fui fazer um colégio técnico de contabilidade, eu entrei nesse colégio técnico com 14 anos, aos 17 anos eu era já técnica em contabilidade, não sabia como pagar minha faculdade, minha mãe estava sustentando a casa, eu era mais velha, saí de um estágio na Caixa Econômica Federal, e eu lembro que nessa época, 16 para 17 anos, eu fui fazer um teste no Banco Itaú, e eu lembro que eu sou muito CDF até hoje, né? Porque eu continuo estudando. Né? Essa é a tônica que eu acho que vocês estão trazendo, que eu acho que é muito importante para esse processo evolutivo. E eu lembro que eu fui fazer uma prova no Banco Itaú, na área de contabilidade, que eu tinha acabado de me formar, e eu tirei 10 na prova. Fiquei sabendo depois. O pessoal do Itaú me ligou e falou assim, dá para você vir aqui? Aí eu falei assim, dá, lógico que dá para você vir. Aí, ó, então, a gente gostou muito da tua prova, até a gente está com uma dúvida aqui. Eu falei, que dúvida, né? Alguém deu a prova para você? Você tinha conhecimento do que ia ser perguntado para você? Eu não entendi a pergunta, com 16 anos a gente normalmente é meio naive, né? E eu falei, não entendi. Falei, porque você tirou 10 na prova e a gente não acreditou nisso. Ó, a primeira sinalização que a gente não tem, eu fui ver isso lá na frente, assim, e a gente duvidou, né, que você pudesse ter feito aquela prova, e por isso que eu estou perguntando isso. E não foi de maneira velada, foi ostensivo mesmo, né? E ela falou assim, não vou poder te contratar. Felizmente, eu não vou poder te contratar, porque você está com 16 anos, Itaú, no mínimo, só contrata quando você tem 17. Eu fui trabalhar numa lojinha de imóveis, fazendo as notas fiscais, comecei a fazer cursinho, o dinheiro que eu recebia dessa lojinha de imóveis, e logo depois ingressei no sistema antes de vestibular, que é o Ângulo, passei no Mackenzie em 5º lugar para economia, e nessa época minha mãe falou assim, olha, você não vai poder ficar o resto da tua vida numa loja de imóveis, né? O Itaú eu sei que você ficou chateada, mas você vai ter que começar a fazer alguma coisa, vai estudar para concurso público, minha filha, porque como eu, querendo ou não, a gente pode ganhar pouquinho, mas a gente vai ter uma renda pro resto da nossa vida. E eu lembro que na época que eu fiz as provas, eram provas, eu tinha passado na Sabesp, na Eletropaulo e no Tribunal Regional do Trabalho. E eu conversando com a minha mãe, que sempre foi minha conselheira, ela falava assim, eu acho que você tem que ir para a Eletropaulo, que é a única que não vai privatizar. Medo engano, me ferrei, porque de todas as 3 foi a única que privatizou, né? Mas foi assim que eu ingressei no mercado de trabalho, gente. É só para poder trazer para vocês essa coisa, porque voltando um pouquinho, antes de fazer a prova no Itaú, eu fui fazer uma prova para telemarketing com 2 amigas, 3 amigas, todas brancas, e eu lembro que a gente fazia a prova e saía, tinha que ligar para ver se você tinha passado ou não. E eu fiquei muito decepcionada, porque minhas 3 amigas tinham passado, e eu não tinha passado sobre o argumento que eu não tinha boa aparência, né? Então, quando você vai crescendo e você vai vendo que outros estão tendo acesso, que são diferentes de vocês, mas são iguais nas características, minhas 3 amigas eram brancas, né? Eu moro num bairro aqui em São Paulo que é um bairro branco, que é o bairro da Moca, né? Você vai no Banco Itaú e fala que você tirou 10, mas você pegou a prova de alguém, você não é uma pessoa inteligente. Isso vai minando e vai tirando toda a sua autoconfiança, vai tirando todo o teu orgulho de quem você é, que você precisa se adequar àquele sistema, e nessa época eu tinha 16, 17 anos, para poder ter um lugar ao sol. E só passei e ingressei no mercado de trabalho porque passei num concurso, e daí começa uma outra saga, que eu estava fazendo economia, e eu lembro que eu estava numa empresa de energia, uma empresa de homens brancos heterossexuais, né? E falava assim, você não vai ser ninguém aqui, você é economista, você não vai ser absolutamente ninguém aqui, você só vai ser alguém se você fizer engenharia. E eu terminei a economia, fui fazer mestrado na USP, eu tenho mestrado em engenharia elétrica pela Poli na USP, e quando eu chego com esse diploma, com todo mundo, já tinha saído da Eletropaulo, ela estava privatizada, fui para a Votorantim, todo mundo na Votorantim falava assim, você não vai ser ninguém, você só é economista e tem um mestrado em engenharia elétrica. Enquanto você não for advogada, você não vai ser ninguém na tua vida. E eu, desafiada de novo, comprei a briga e fui fazer de novo, voltei para o Mackenzie, fui fazer direito, e me formei em direito, e querendo ou não, hoje eu me questiono por que eu tinha que provar tanto para as pessoas
que eu era capaz daquilo. Desde a prova de Itaú até depois fazer o curso de mestrado em engenharia, depois de direito, já tenho uma pós-graduação em direito penal, quero fazer alguma coisa que eu acho que vai ser psicologia, vou ser amigo de vocês daqui a pouco, vou tocar dessa música também, mas assim, para poder sintetizar para vocês que minha vida, como a de todo negro, não é fácil. A vida dos meus irmãos também não é fácil. E o caminho foi, primeiro, se empoderar em conteúdo, né, em argumentos, porque assim, eu fui letrada da maneira que a maioria de vocês foi, que o europeu, o branco, me fez um favor em me trazer para cá e me fazer como escrava, porque agora eu sou uma pessoa, porque ele vai me mostrar os valores deles, que são melhores do que os meus, e querendo ou não, eu estou reaprendendo quem é o negro há muito pouco tempo, né? E falar de diversidade, para mim, é mais do que falar que tem que ter pluralismo na empresa, é falar que a gente tem que ter comportamentos de políticos, você entendeu? Na hora que eu entro numa CSN e só tá eu lá, eu não vejo ninguém como eu, vocês não têm noção de como é solitário. E eu fui convidada para poder falar da minha trajetória, porque na hora que você conta a história, ela é muito bonita, né? E eu falei assim, eu não quero que ninguém me interrompa. E aí eu comecei a colocar o dedo na ferida para os diretores da CSN. Cadê as pessoas que nem eu aqui? Se eu sou 56% da população, por que dá para contar numa mão quantos negros tem aqui? O que vocês vão fazer para mudar esse cenário, né? E a diretoria, assim, eu tenho a felicidade de trabalhar com os filhos do dono da CSN, me deram carta branca para poder tentar iniciar um processo de diversidade com um grupo que não tivesse, num primeiro momento, um cunho institucional. Então, a gente montou um grupo com 5 pilares, que é o étnico-racial, que me é muito caro, o LGBTQ, o PCD, o de gênero, que também é muito importante, e o geracional, porque, querendo ou não, normalmente quando as pessoas estão próximas dos 50, que nem eu, você vira descartável também. Então, a gente vem trabalhando de uma maneira não institucional, agora começou a internalizar, e a CSN vê isso como um pilar, né, de valor também, e internamente a gente tem com os negros da CSN, com os LGBT, rodas de discussão, como vocês têm aqui aos sábados. Lá a gente tem ou antes ou depois do horário de trabalho, a gente discute dos nossos problemas, a gente discute quais são as necessidades, a gente discute eventuais saídas, a gente discute como a gente vai questionar o RH para que o ambiente seja mais colaborativo, que possa alcançar a todos e dar a oportunidade de todos serem quem eles são, né? No negro não tem muito, que tá... Oi? Só te cortando rapidinho para o público saber o que é CSN. Só para o pessoal ficar um pouco mais claro. Vamos lá. CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional. Depois da Vale, é a maior companhia de extração de minério no Brasil. Fora isso, ela tem um braço em siderurgia. E então ela concorre com a Gerdau, com a Vale, com a Votorantim, nos negócios de siderurgia e mineração. Tá bom? Companhia Siderúrgica Nacional, até ela foi privatizada aí na década de 90, até 90 ela era uma companhia estatal, quem criou a companhia foi o presidente Getúlio Vargas, e desde 1990 ela virou uma companhia aberta, mas com um dono, né, com a maioria das ações, que controla hoje a empresa, que é o senhor Benjamin Steinbrück. E então eu tô lá há algum tempo tentando desenvolver esse trabalho. É muito gratificante para mim quando as pessoas vêm falar dos seus problemas, porque aí eu vejo que o meu problema de infância com pai, com mãe, de ser mulher, de ser negra, é um problema de muitas pessoas, mas a gente não pode tirar da cabeça que a gente tem sobreposição de preconceitos, então eu sofro enquanto mulher e eu sofro enquanto negra, então toda vez que a gente vai falar de diversidade, a gente tem que tratar de uma maneira transversal, tem que interseccionalizar essa discussão, e é um caminho, gente, que é um caminho sem volta, né? Essas narrativas, a gente tensionar essas narrativas, como começar a se colocar, começar a querer lugar de poder, sim, porque a gente precisa ser referência para a moçadinha que está chegando aí, para vocês. Eu fico muito contente de vocês quererem saber um pouco da minha história, porque não tem que ser um exemplo, mas tem que ser uma reflexão de quais os caminhos em que eu passei para poder chegar a algum lugar. Eu não posso romantizar e dizer que é fácil,
que é divertido, que eu não sofri, que eu não chorei já muito na minha vida, tudo isso já aconteceu na minha vida, mas, querendo ou não, isso faz com que eu cresça enquanto ser humano, não só enquanto Mônica, mas enquanto ser humano, quando eu consigo verificar que eu faço parte desse cenário de opressores e oprimidos, e que, mesmo sendo oprimida, eu tenho muitos privilégios. Vou dar um exemplo para você, eu sou uma mulher negra, mas eu não sou uma mulher transnegra, eu não sou uma mulher negra homossexual, porque, querendo ou não, de novo, tem sobreposição de preconceitos e frente a outras pessoas que poderiam ser muito mais marginalizadas do que eu ainda tenho algum tipo de privilégio, e eu tenho que usar isso em favor dos meus. Eu acho que é só assim que a gente vai evoluir enquanto grupo, enquanto sociedade, e, querendo ou não, discutir, né? Eu estive falando ontem com a Gilda, com a Ruth, com a Lê, e a gente discutiu bastante. Com a Lê eu também falei na segunda-feira, falei, você tem que ver a aula do fulano, você tem que ver a aula do ciclano, e vou te mandar vou mandar para você. Então, assim, querendo ou não, esse tempo de pandemia, tem tanta coisa que a gente fica reclamando de ficar em casa, gente. Vamos aproveitar para poder crescer enquanto pessoas de conteúdo, de argumento, né, de narrativa diversa daquilo. Eu não posso acreditar 100% do que a gente ouve. A gente, às vezes, para poder procurar uma receita de bolo na internet. Por que não procurar mais a respeito de feminismo negro, falar de gênero, falar de violência? Querendo ou não, se a gente for fazer a conta agora, hoje já foram mortos 50 jovens negros, porque no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto nesse país. Então, não dá para poder falar diversidade se eu não posso falar que as pessoas continuam morrendo. Não é George Floyd que tem que movimentar o meu discurso, porque tem vários George Floyd que morrem aqui todos os dias, todas as horas, de 23 em 23 minutos. Então, a gente tem que racializar a questão aqui, a gente tem que trazer, a gente não tem que ter medo de falar, né? E só isso faz com que a gente se responsabilize, porque cada um tem um papel de responsabilidade nesse processo, e faz com que a gente comece a pensar num ambiente muito mais colaborativo e inclusivo, e eu acho que esse caminho é um caminho que não tem mais retorno, é um caminho que vai levar a gente a um outro patamar. E aí a gente não vai ter preocupações do tipo, eu preciso casar com um homem branco para poder embranquecer a minha prole, eu preciso, sabe, você tem que começar a ter os discursos que são inerentes a essa sociedade diversa que a gente vive, e não os discursos que o colonizador colocou na nossa cabeça, colocou muito bem, que eu vejo muitos negros reproduzindo o discurso racista, machista, né, sexista, e as coisas precisam mudar. Se a gente está pensando que a gente tem que evoluir, a gente tem que pensar nessa mudança. Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois desse programa que você ajudou a construir, quantas pessoas negras tem na CSN? Então, lá no corporativo, aqui na CSN, deve ter no máximo... A gente vai entrar numa outra discussão que é bem interessante, né? Porque tem muita gente que é colorida na CSN e não fala que é negra. E por que não fala que é negra? Eu não tenho como falar assim, eu não sou negra, porque eu sou retinta. Mas você, por exemplo, em relação a mim, você tem muito mais vantagens. É lógico que você vai ser sempre negra, mas entre eu e você ainda tem um privilégio em relação a mim. Então, quando você pergunta para alguém na CSN, você se considera negro? E como o negro sempre foi pautado, ou sempre foi desenhado como o menor, o burro, o que não é bonito, então ninguém quer ser negro. Então, normalmente, quando você é um pouquinho mais claro, né, e isso é um processo de uma teoria eugenista de embranquecimento das pessoas, então eles já falam assim, não, eu sou moreninho, mas eu não sou negro. Então, se você falar assim, negro retinto, eu acho que na administração não deve ter 5 pessoas. Agora, coloridos, eu conseguiria falar um pouco mais umas 10. O nosso grupo étnico-racial, que tem 2 escritórios envolvidos, a gente deve chegar a ter umas 30 pessoas. Mas para uma empresa, gente, que tem 20 mil funcionários, na administração são 500, só ter 30 negros só mostra que existe racismo. Né? Se a gente é 56%, a gente está falando de 500 pessoas, tinha que ter 250 negros lá, a gente vê metade escuro daquele escritório e a gente não vê. Então, só comprova e só reforça que a gente está numa sociedade racista, mas quando você vai lá para a fábrica, em Volta Redonda, que fica a maior fábrica da CSN, fica lá em Volta Redonda, no Rio,
70% do pessoal que ganha R$ 1.000 e R$ 1.200 é negro. Só 30% trabalha na fábrica que é branco, a maioria é negra. Então você vê negros ocupando postos de trabalho com baixa remuneração, né, com baixa valorização. E por isso que esse mote que vocês trazem me faz muito feliz, porque são pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer um mestrado, né? Porque às vezes tem que alimentar a prole, porque às vezes tem que cuidar de um assunto que não é necessariamente o estudo, e aí não prioriza, e aí passa a vida toda sendo oprimido por um sistema que é desigual, e economicamente os negros são mais pobres, se você for avaliar. Sim. É uma fala muito importante, né? 200 pessoas, 2.000 pessoas que você falou, desculpa. A CSN toda tem 20 mil funcionários. 20 mil funcionários. Se você pega a administração, ela tem mais ou menos 1.000 funcionários. Dos 19 mil, 70% é negro, que trabalha na fábrica, dentro de alto forno, com temperatura a quase 100 graus, aí são todos negros, né? O pessoal da ralação é preto. E no escritório tem, no máximo, 30 pessoas, e nos 2 escritórios aqui em São Paulo, de um quantitativo de 500 pessoas. É muito pouca gente, né? Uhum. Então, a gente está falando de um pouco mais, 7, 8%, quando a gente representa 56% da população. Sim. Mônica, eu só queria falar que hoje a gente está batendo o auge de audiência. Meu Deus do céu, que bom. Mais que nas outras lives. Fico muito feliz com a presença hoje. Obrigada. E o nosso público é feminino. Obrigada, meninas. Obrigada, mulheres. Obrigada, pessoal que está assistindo. É isso aí. E eu acho que, assim, essa troca vai ser muito legal. Como eu falei com você, falei com o Fábio, eu vou doar aí para esse círculo, né, para essa rede de apoio aí, 5 livros que eu acho que são muito importantes, que falam bastante sobre interseccionalidade, apropriação cultural, empoderamento feminino, dicionário antirracista da Djamila, que eu acho que isso tem que circularizar e reverberar entre vocês, e vocês serem as Mônicas das famílias de vocês, serem as Mônicas dos empregos de vocês, porque só assim a gente vai alcançar esse volume de pessoas que a gente precisa, e não só negros, tá, gente? Eu tô vendo as fotinhas das maravilhosas aqui, que tem bastante gente branca. Na hora que eu falo de racismo, racismo não é um problema do preto eminentemente, é um problema do branco também, porque na hora que a gente tá falando de racismo, a gente vai falar de desigualdade, a gente vai falar de opressão, e invariavelmente você tem muitos brancos oprimidos também. Então, sim, essa luta é uma luta de todo mundo, e por isso que a gente tem que falar de interseccionalidade, tem que falar que todos têm que ser vistos e acolhidos da melhor maneira possível. Mônica, eu gostaria de trazer alguns comentários que o pessoal tá trazendo, né? A Sônia falando que somos maravilhosas, ela é linda, da live. E a Divina fez uma pergunta muito importante. E a meritocracia? Podemos falar um pouco sobre? Podemos. Eu não acredito na meritocracia que é trazida pelo branco hoje, que fala assim, só tá aqui. Eu vi outro dia uma palestra da Djamila Ribeiro, ela falando o seguinte, que ela estava numa palestra e o pessoal falou assim, não, na minha empresa, o CEO falou, na minha empresa eu só contrato gente com competência. Não tem essa de ser preto, branco, LGBTQ. E aí ela falou assim, não, você tem certeza disso? Não, tenho certeza, eu só trago, então na sua empresa só tem homem branco competente, que coisa interessante. Aí disse que o cara falou, não, eu falei, não, se você fala que é pela competência, só tá vendo, então só existe homem branco competente na tua empresa. E aí o cara falou, não, eu não tinha parado para pensar. Então, tem um vídeo muito interessante, depois eu vou disponibilizar para você divulgar, é assim, numa corrida, muitos saíram na frente, e os brancos, eles estão quase perto da linha de chegada. Os negros gays, os negros PCDs, as mulheres estão saindo lá atrás nessa fila. E não é justo, não é ético eu falar que essa meritocracia é a que vale. Porque ele vai chegar primeiro, ele está quase 3 quilômetros pronto da linha de chegada, eu estou a 10 quilômetros atrás. Né? É o que o Mano já falava, né? A gente tem que ser 10 vezes melhor. Exatamente. Então, assim, eu acredito numa meritocracia em que todo mundo é representado e tem a mesma oportunidade. Quando eu puder trabalhar nos postos que têm poder, que nem os brancos, quando os LGBT puderem fazer uso dos PCDs, aí eu acredito nessa meritocracia. E vou falar a verdade, eu falo muito palavrão. A brancaiada tá fodida. Porque a gente chega. Se a gente lá atrás, a gente chega, se eu cheguei,
partindo de lá de trás. Imagine se eu estivesse partindo da mesma linha, gente. Então, essa meritocracia que é vendida para mim pelo branco hoje, os CEOs das empresas, eu não acredito nela, porque ele só é CEO porque ele começou a corrida, ele só deu um passo e já venceu a corrida. Eu tive que sair 10 quilômetros atrás dele e eu nunca ia ganhar dele. Então, eu não acredito, né, com todo respeito, eu não acredito nessa meritocracia. Sim. O pessoal tá gostando bastante da live, viu? Falando pura resistência, mulher guerreira. Obrigada por compartilhar isso conosco. Boa. A Andrea falou trazer a intersexualidade sobre posições de opressões. Interessante. Então, isso é muito legal, porque quando a gente fala num sistema capitalista, que é o sistema que a gente fala, isso, não tenho nenhum juízo de valor, tá, gente? Porque a gente está num mundo, numa época que hoje, quando eu falo que eu sou contra uma coisa, necessariamente eles me colocam do outro. Então, essa coisa binária de sim e não, para mim, não existe. Mas o sistema capitalista, ele, na essência dele, ele já prevê opressor e oprimido. Na hora que eu falo privilégio, para existir privilégio quer dizer que tem que ter um melhor do que o outro. Então, o sistema capitalista, ele tem que ter alguém que oprime e tem que ter muito para poder evoluir nesse triângulo. A base só é de oprimido e querendo ou não, não dá para ter um sistema capitalista sem isso. Porque se todo mundo tivesse a mesma possibilidade de ganho, de riqueza, a gente não estaria falando de capitalismo. Então, uns só são ricos porque tem gente pobre. E os ricos só ficam mais ricos porque os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Então, quando a gente fala de racismo, necessariamente a gente tem que falar de capitalismo, a gente tem que falar de desigualdade, a gente tem que falar de periferia, porque, querendo ou não, você pode ver um branco na periferia, mas vai ser estranho, mas um negro você vê na periferia, você não acha estranho, porque você já naturalizou que o negro tem que viver na periferia, tem que ganhar menos e tem que sucessivamente ser oprimido por um sistema que fala que ele está ali, colocaram a gente ali e a gente tem que ficar, né? Então, os que se rebelam e que não ouvem, às vezes se fazem de surda, eu fiz na minha vida toda, me fiz de surda, saíram dessa bolha, né? Continuam sendo oprimidos, eu não virou opressora não, mas eu estou numa condição melhor por conta de não ter ficado onde me colocaram, que normalmente é o que as pessoas fazem quando elas querem que você acredite. Então, elas te desacreditam, elas falam que você não vai chegar lá, elas falam que você não vai ser ninguém, e assim, e você vai vencendo batalhas diariamente, porque isso é um exercício diário, e você vai alcançando patamares que nem você imaginava. Nós mulheres, a gente tem um problema muito grande, né? A gente é muito impostora, a gente é muito autoimpostora. Eu vi você no começo falando, porque foi difícil, porque querendo ou não, você mulher, você foi ensinada que sempre era o homem que era mais inteligente, sempre é o homem que era aguerrido, né? Então, quando vem uma mulher que fala o que pensa, não sei o que, tá vendo, essa daí nem parece mulher, parece homem. Então, ele precisa me denegrir, ele precisa me rebaixar, porque eu não acredito nessa relação de superioridade entre homens e mulheres, entendeu? Sim. Então, outro dia eu vi uma entrevista da Maite Schneider que ela falou que o homem é tão petulante e que a mulher é muito competente, o homem é muito petulante, que às vezes vem uma vaga assim no jornal, precisa ser de vendedora, e os homens mandam currículo. Agora, se precisar, aí vai falar assim, mas precisa com essas e essas e essas habilidades. Aí a gente, mulher, a gente fica assim, mas aqui eu não sou 100%, só sou 90%. Aqui eu só sou 70%. Eu não vou mandar porque eu não sou o suficiente boa para poder fazer isso. O homem, ele só tem 50%, ele manda, ele fala assim, eu vou ocupar o lugar. Então, a gente precisa se despir dessa síndrome de autossabotagem que às vezes mina as nossas oportunidades também. A gente tem que acreditar mais na gente. A gente tem que se empoderar com os nossos, tem que ouvir mais o que as mulheres falam, né? E tem que ser mais audaciosa. Eu não sei 100%, mas eu vou chegar no 100%, só tenho 70%, eu vou chegar no 100%, vou prometer pro cara para ele me dar. Você entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa fazer também enquanto mulher. A Daniele, ela trouxe um comentário muito importante. É o negro subindo um prédio de joelhos pela escada e o branco subindo pelo elevador social. Precisamos discutir desigualdade e igualdade. É isso daí. Essa é a meritocracia. De alguém subindo por um elevador e eu pela escada, e o cara com certeza vai chegar ainda rindo na minha cara, beber uma água, e eu vai falar que é meritocracia.
Isso não é Sim, meritocracia, né? Isso é desigualdade. Por isso que a gente tem que trazer, toda vez que a gente fala de diversidade, de racismo, de equidade de gênero, a gente tem que trazer a desigualdade para a mesa para poder confrontar narrativas e ver quais são os gargalos e refletir. Querendo ou não, a reflexão, o pensamento é muito solitário, mas eu acho que é muito legal ter um fórum aqui, cada um, a partir da sua reflexão, traz, e aí a gente discute, reverbera algo que possa fazer sentido para todo mundo ao mesmo tempo. sim. Ó, o Aníbal trouxe uma pergunta muito importante. Ao que você atribui esta invisibilidade do preconceito e do tá difícil. Desvalorização? Desfavorecimento do povo preto no mercado de trabalho. Quer que fala de Vamos novo? lá. Não, eu entendi. Acho que entendi. Se não for suficiente, você fala, Mônica, não entendi e volta. Qual que é o problema que a gente tem com o negro a partir do dia 14 de maio de 1888, né? Você tem alguns problemas que são sucessivos e invisibilizam a gente. Começando primeiro, que lá, há 520 anos atrás, a gente veio para cá como mercadoria, né? E, querendo ou não, se fazia seguro de negros. Então, a gente era como uma vaca, como um boi. A gente era semovente. E isso estava escrito na lei do Brasil. Então, escravo não era gente. Escravo era bicho, né? Ele não era humano. E todo mundo fala da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, mas o problema é no dia 14. Porque todo mundo falou, sai da minha terra, você não tem onde morar, problema teu. Você não tem o que comer, problema teu. Você não pode estudar, isso é problema seu. E de uma hora para outra, você colocar um monte de gente na rua sem saber o que fazer, gerou um problema para o Estado que era muito maior, que ele falava o seguinte, o Estado, ele falava assim, eles que se virem, já que a princesa Isabel soltou eles agora que se virem. E os escravos que começaram a manejar, eles fizeram vários movimentos. O principal movimento era voltar para o seu senhor e falar assim, pelo amor de Deus, eu não tenho um sistema de escravidão, mas eu vou querer continuar trabalhando para o senhor por um prato de comida, para mim e para minha família. Então, continuava escravo, mesmo sem ter o regime escravocrata como principal atividade financeira. Muitos aceitavam isso. Outros começaram a se organizar, né? Alguns já estavam em quilombos e tal, e tentavam fazer uma sociedade colaborativa, mas que sem dinheiro também, no longo prazo, não se sustentavam. E muitos, porque querendo ou não, a gente traz da ancestralidade africana, começaram a empreender. O que você vê hoje? Tanto negro que empreende, porque ele vai para as empresas, ele não tem boa aparência e ele precisa fazer alguma coisa, porque senão ele não sobrevive. Então ele se subjuga a salários ínfimos, né? Ou ele começa a empreender para poder ter algum lugar ao sol. E, querendo ou não, a gente tinha um outro problema, porque legalmente nos era proibido ir para a escola para poder estudar. Então, você só tem um regramento de que o negro só pode frequentar escolas oficialmente no final da década do século XIX, né? Então, a disparidade entre quem já estava aqui há 5 séculos e a gente que só nos 2 últimos séculos estamos estudando, faz com que a gente não tenha alçado lugares de poder até hoje. Por isso, as cotas, que eu acho que é um outro tema interessantíssimo para a gente poder falar, mas a gente parte de um posicionamento desigual. E mais, é muito interessante quando a gente fala de uma lei que falava que as pessoas que praticavam capoeira e estavam nas ruas em grupos, elas poderiam ser ou mortas ou presas. E quem pratica capoeira, gente? Não precisava falar que era negro. É só virar e falar assim, tá na rua sem fazer nada, terminou a escravidão, estão praticando capoeira, pode matar, pode prender. Então, a gente tem desde o Império, não é para poder falar do policial agora, mas a gente tem uma autorização legal do Estado para exterminar com a gente desde quando a escravidão terminou. Então, esses atos políticos, a gente falar assim, a gente está sendo exterminado, a gente está sendo morto hoje, já foram 50 negros mortos, entendeu? É algo que vem acontecendo e a gente já naturalizou. Então, mata o João Pedro, cai o Miguel do elevador, mata a Agatha no transporte, a gente acha que isso é natural. Por isso que eu não consigo me conformar, alguém falando, mas o George Floyd... Não! O George Floyd, meu querido, é um cara que está lá nos Estados Unidos, com um regime que era segregacionista, negro não podia se relacionar com branco, não podia sentar no mesmo lugar, não podia usar o mesmo banheiro,
Aqui a gente não teve, e é por isso que a gente tem um racismo tão velado. Porque aqui fala que todo mundo é igual, aqui tem uma democracia, nunca teve um apartheid. Então, isso fez com que a gente acreditasse que a gente era igual, só que no dia a dia a gente vê que a gente é tratado de maneira diferenciada. Sim. A Daniele fez um comentário muito bonitinho. Que mulherão, vivemos em uma sociedade com tamanho racismo estrutural, mas nada poderia parar a força e a potência dessa mulher. Eu sou uma revoltada, assim, eu sou bélica na minha essência, sempre briguei muito. O Fábio trabalha numa das empresas do grupo, mas não trabalha comigo. Mas qualquer um liga pra lá, eu sou maluquete, meu, e eu não tenho essa. Eu falo mesmo, doa quem doer. E eu acho que tem que ser assim. É lógico que se eu tô entrando na empresa agora, eu não vou poder sair também rebelando, levantando, rasgando as coisas, quebrando a mesa, assim, entendeu? Eu estou numa posição que eu posso confrontar, trazer argumentos e lutar pelo meu povo, porque eu acho que é isso no final que vai fazer sentido, virou propósito para mim. E vidas negras importam mesmo, Divina, é isso. Mas vidas negras brasileiras, não só vidas negras americanas. Tem que as vidas negras brasileiras começarem a entrar nessa estatística e a gente mudar a realidade dessas pessoas. Sim. Ô, Mônica, eu gostaria de falar também sobre o último acontecimento sobre a mulher da Avon, né? Que Sim. ela prendia uma funcionária dentro de casa, funcionária naquelas porque não tinha remuneração, ela trabalhava 20 anos para essa família e não tinha um salário fixo. Trabalhava noite e dia, recebia 200, 300 reais, e ela não tinha nada. E eu gostaria também de debater o que você acha da posição da Avon sobre isso. De ter demitido a mulher, o que você acha e qual a relação, a responsabilidade social das empresas sobre isso? Porque muita empresa omite, né, muita coisa. Sim, eu acho que a maioria das empresas elas nem falam. Se você pega o caso, já falo da Avon, mas se você pega o caso específico do George Floyd, você vê a Netflix americana fazendo um post e falando que com ela não ia ser daquele jeito, que racista não passaria. E aí você vê a Adidas fazendo a mesma coisa, e depois a Nike seguindo a Adidas, e aí você vê um hall, pelo menos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que foi para inglês ver, mas um hall de pessoas falando assim, não vai ficar desse jeito, né? Está escancarado, e é um pouco do que o Will Smith falava. Isso daí sempre existiu, gente. Só agora estão falando porque uma iluminada gravou. Senão, ia ser aquele discurso que a gente está muito acostumado aqui no Brasil falar, não, mas ele ofereceu resistência. Não, mas ele era bandido. Não, e a gente acredita nisso, a gente não se revolta com isso, né? Que parte da narrativa vocês estão concordando que vão falar assim, não, o João Pedro estava na casa dele, mas ele ofereceu, ele estava brincando, gente. A Agatha estava no transporte com a mãe dela, levou uma bala, olhou para a mãe e falou assim, mamãe, não chora, que tá tudo bem comigo. Que parte a gente não consegue entender que são crianças que estão sendo mortas todos os dias? E por que elas têm menos valor? Porque elas estão nas comunidades. Isso é desumanização. É chegar ao que a gente beirava lá na escravidão. Não é humano, não é gente. Então pode morrer. É que nem um cachorro quando é atropelado. Não é humano, pode morrer. É assim que a gente é tratado. Mas falando da Avon, falar da Avon, tem que falar de gênero, tem que falar de feminismo, tem que falar de feminismo negro. Que toda vez que a gente vê os discursos feministas, a gente pega e fala assim, eu sou feminista. Eu não sou feminista só. Eu sou uma feminista negra. Porque, querendo ou não, as mulheres brancas têm um privilégio gigantesco em relação às negras. Vou dar o exemplo da primeira mulher que morreu de Covid no Brasil. Foi uma empregada doméstica que pegou Covid da patroa que voltou da Itália, né? Então, a patroa branca, ela empregada doméstica negra, a patroa tinha acesso, porque num país desigual, os opressores têm mais acesso, né? Acesso à saúde, e ela pôde se tratar, e a empregada dela não pôde. Então, quando a gente fala de feminismo negro, a gente fala assim, e as mulheres negras nesse processo? Por que hoje o serviço doméstico foi taxado pelo presidente como um serviço essencial? Porque normalmente as mulheres que são domésticas são, na sua maioria, negras? Sim. E, de novo, a gente sendo objetificado, né? Eles podem morrer. Então é essencial, então eles podem morrer. E o que aconteceu, que eu acho que é muito interessante na Avon, é a função social da empresa. Toda uma empresa que está em determinada sociedade, em determinada comunidade, ela precisa se pautar em algo, e a Avon ela é muito famosa
por trabalhar com a diversidade. Se ela não falasse nada agora, ela também, em termos de marca, ela teria um retrocesso econômico absurdo. E aí eles se posicionaram, a Moafona agora, no final da tarde, ela posicionou, falando que ia dar assistência psicológica e econômica, e a patroa tinha sido excluída dos quadros. Mas, assim, é muito interessante, porque outro dia eu vi uma reportagem falando o seguinte, era uma reportagem feita dentro do grupo de diversidade de uma grande empresa, e a menina falava assim que era para poder falar entre as pessoas que se falam diversas, e olha como é interessante, o que elas achavam mais chato no grupo de diversidade. Aí falava assim, entre as pessoas que estão no grupo de diversidade, teoricamente, pensam diferente. Gordofobia em primeiro lugar. Em segundo lugar, gays afeminados. Terceiro lugar, as supermães, que eles odiavam mulher que quer ser supermãe. Quarto lugar, negros na liderança. E quinto lugar, cheiro de negros. Então, dentro de um grupo de diversidade, gente pregando ódio contra gordo, contra LGBT, contra mães, mulheres que querem preservar sua prole e contra negros. Então, não é porque tem um grupo de diversidade na Avon que ela ia tratar de maneira diversa sem ser opressora daquela empregada. Então, eu espero que as empresas, que a Avon seja um case para todo mundo. Essa semana, não sei se vocês viram, saiu relançaram, foi infeliz essa propaganda, na Bombril, uma esponja chamada Crespinha, que é de uma falta de senso, uma falta de ética, uma falta de caráter. E eu, bélica como sou, eu fui pro LinkedIn e postei, falei pro dono da Bombril, que palhaçada é essa? Até quando vocês vão ficar fazendo isso? E é muito engraçado, teve 3 mil visualizações num dia essa minha postagem. Só que aí o cara, assim, porque eu nominei, eu peguei o nome e fui lá, CEO da Bombril, e fui lá e mandei para ele. Aí ele respondeu, não, é porque assim, vocês não entenderam, já existe desde a década de tal, mas a gente resolveu tirar o produto do ar. Só que assim, é desagradável, toda vez a gente vai ter que ir lá e vai ter que falar, mas assim, infelizmente a gente vai ter que se formar em grupos e vai ter que ir lá falar, porque não dá mais para passar, não dá para mais engolir o cara falar assim, que a esponja de aço parece com o teu cabelo. Não cabe mais isso, gente. A gente está em pleno século XXI e as pessoas têm que respeitar a gente porque a gente é do jeito que a gente é. Eu não preciso me adequar a um padrão para poder ser aceito. Mônica, eu gostaria de emendar 2 perguntas já para a gente poder agilizar no tempo. Uhum. A Daniele perguntou que dicas você poderia passar para as empresas que desejam romper com as práticas racistas. Eu acho que... Vai lá. Quer responder uma por vez ou quer que eu emende? Não, pode ir lá, pode emendar. Então tá. A Roseli fez um comentário. Não tinha parado para pensar nisso. Será que precisamos falar mais sobre isso? Pois muitos ainda pensam que suas escolhas passam somente pelo campo de competência. Esse discurso esconde em sua totalidade o racismo ou está inserido em um pensamento de forma cultural, como a disciplência de pessoas competentes são pessoas brancas. Então, é isso. Eu acho que é isso. Roseli, eu vi aqui a pergunta da Roseli. Então, Roseli, na verdade, esse é o discurso colonialista, né? É mais fácil falar que contrata pela competência, porque você não precisa ficar dando muita explicação, né? E normalmente o competente é o branco. Se você pegar um cara, eu tenho certeza, faço uma aposta com você aqui, dou meu salário desse mês. Se tiver eu com as 2 faculdades, com mestrado, e vier uma mulher loira para mim e do meu lado falar, é a mulher loira que vai ser escolhida. Infelizmente, e vão ter a paixão de falar que ela é mais competente que eu. Porque, querendo ou não, a competência não está associada às habilidades que você tem, e sim ao fenótipo que você demonstra. Então, esse discurso de você contratar competentes, ele é um discurso racista na essência dele, porque, na verdade, ele quer parametrizar determinadas ações das empresas em habilidades que não ocorrem. Hoje você vê muita empresa trabalhando com recrutamento às cegas. Lá na CSN, a gente não teve essa autorização, porque você traz uma outra discussão para o jogo que eu acho que é muito peculiar, vai ser uma outra live. Mas se for às cegas, eu não sei se ele é de uma faculdade de primeira linha, de segunda, de quinta linha. Puta que pariu, meu. Se o cara vai demandar e vai entregar, ele pode ser de 10ª linha. Por que eu só pego as pessoas e vamos de novo trazer a interseccionalidade do tema? Será que você vê muitos negros no IBMEC, na GV, na USP? Você não vê. E na hora que você fala que você só quer dessas faculdades,
vai ser difícil você trazer. Ah, Mônica, mas você fez Mackenzie. Mas eu sou um ponto fora da curva. A maioria dos negros não consegue pagar Mackenzie. E eu fazia isso porque minha mãe falava, toca aqui em casa e o dinheiro, e o meu salário era dado todo no Mackenzie, gente, para poder pagar o Mackenzie. Então, tem isso também, que as pessoas falam, só trago competente faculdade de primeira linha. Você nunca vai ver negro lá. A maioria dos negros tem um dinheiro contado para poder pagar uma faculdade de São Judas, uma Anhanguera, uma metodista, eles não têm para poder pagar a GV, né? Então eles nunca vão ser contratados. A outra pergunta que eu acho que eu esqueci é a primeira, não é a da Roseli, a outra. Peraí, eu tenho aqui. Quais dicas você poderia passar para as empresas que pretendem romper práticas racistas? Vamos lá. Quando a gente fala de diversidade nas empresas, eu queria ter falado isso, é muita coisa, vou falar rapidão. Quando a gente fala de diversidade da empresa, não foi que todo mundo começou a ter uma consciência coletiva, gente. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ver os pretos e vou trazer para cá, porque eles são bonitinhos, nossa, são lindinhos. Não. Diversidade, esse tema começou a ser tratado nos Estados Unidos na década de 90, por quê? Vale do Silício, Califórnia, as pessoas, negros, gordos, gays, PCDs, começaram a entrar na justiça e falar assim, eles não estão me respeitando, eles estão pagando menos para mim. E aí, as empresas começaram a pagar valores absurdos de reclamações trabalhistas, altíssimos, né? Porque os juízes estavam dando e falando assim, a verdade, ele não é respeitado ali. E aí, as empresas americanas falaram assim, a gente precisa acabar com essa palhaçada. Está pagando, está gastando muito dinheiro com justiça trabalhista, porque esse pessoal que é da minoria está se achando, está indo lá para poder reclamar que não está tendo a valorização devida. E aí eles começaram a instituir nas empresas lá programas de diversidade para que as pessoas se sentissem acolhidas e diminuísse o número de ações trabalhistas que tratassem da diversidade. E querendo ou não, é lógico que no Brasil tudo demora muito, né? Se você tem os Estados Unidos como referência, mas é nisso que as empresas estão pensando. Elas estão pensando nos negros, estão cagando e dando pra gente. Elas não querem ter que pagar uma puta de uma indenização se amanhã eu for para lá e vou falar que eu estou sendo discriminada, né? Então, para ser muito prática, em empresas que você tem tratamento racista, racista não pode passar. Tem que ligar para a DDD de denúncia. Tem que denunciar. Do contrário, eu acho que também tem que fortalecer. Fortalece quem está ali. Quero, tô me sentindo, eu não me sinto acolhida, só vejo por exemplo, eu olho para os lados, não tem ninguém, tô fodida. Mas eu olho para os lados, não consigo, eu preciso montar um grupo. Preciso montar um grupo que eu fale dos problemas, ouça também dos problemas, e a gente tenta trazer soluções para essa sistemática, né? Então, eu acho que a denúncia, num primeiro momento, é para não deixar, porque, querendo ou não, um tratamento racista que você não dá combate, ele se reverbera, ele se multiplica, vide Bolsonaro, desculpem para os votantes, mas ele se multiplica, e depois criar redes de apoio com pessoas iguais a você, ou que compactuam da mesma ideia que você tem a respeito de minorias e oportunidades. Sim. Mônica, a Roseli comentou, verdade, contratações às cegas, existe risco de contratar pessoas pretas. Absurdos e inaceitáveis. Obrigada pela aula maravilhosa, assisti com vocês. Linda! A gente está chegando no finalzinho e eu gostaria que você indicasse livros pra gente contextualizar dentro de vários temas. Vamos lá. Eu acho que tem alguns livros. Aqui tem uns livros que eu falei pro Fábio que eu vou disponibilizar para vocês. Esse é o primeiro, que é da Joyce Beth, que fala do empoderamento. Eu também vou disponibilizar para vocês esse daqui, que é do Rodney Williams, de apropriação cultural. Vou disponibilizar esse da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Muito bom. Também vou entregar esse para o Fábio, que fala da interseccionalidade. Vocês têm que se empoderar sobre esse assunto. E também vou trazer esse daqui, que é do Adilson Moreira, que ele fala do racismo recreativo. Aquela coisa ridícula de ficar fazendo piadinha de preto e achar que todo mundo vai rir, isso eu acho meio ridículo. Falando uns livros do que eu li que mudaram bastante a minha vida, que eu acho que é legal. Esse daqui é um livro bem curtinho do Racionais MCs, eu não tenho cara, mas eu adoro um rap. E ele fala muito da história da banda, que eu acho que é legal. Querendo ou não, eles são revolucionários em trazer questões da periferia que normalmente as pessoas brancas nem têm conhecimento que existem, né? Então esse cara, ele é ótimo. Se vocês forem no canal do Drauzio Varela, os dois, Drauzio Varela e Mano Brown, fizeram uma live na quarta-feira
Eu não consegui assistir ela toda, mas eu vou entrar para ver. E é muito boa, legal viu? ver esse homem falando. Muito, né? É muito bom. Outro livro que eu acho que a gente tem que ver, porque a gente tem que ler muito autor negro, porque a gente fala, mas a gente não vai num dentista negro, a gente vai num psicólogo negro, a gente não contrata um professor negro, por quê? A gente tem que fortalecer nossa rede de apoio e autores negros devem ser lidos, gente. Porque, querendo ou não, eles vão trazer a temática sobre a questão da raça como base. E Conceição Evaristo é uma pessoa que fala poeticamente sobre a questão do negro, da mulher. Eu acho muito importante a gente poder ler. Então, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Outro que eu falo, foi escrito por uma mulher branca que escreveu isso, daqui é muito interessante esse livro, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da Lilia Schwartz, que eu acho que é interessantíssimo se envolver com o que ela traz aqui, que ela traz bem esse diferencial. Eu amo o Laurentino Gomes, eu chamei outro dia ele para ele na CSN, ele não conseguiu, mas vou tentar levar ele. Esse livro Escravidão é de uma trilogia, só foi lançado o primeiro, vão ser 3 livros só falando sobre todo o período da escravidão aqui no Brasil. Ele é um livro que eu recomendo. Gente, não tem prejuízo nenhum depois também vocês pegarem meu meu e-mail e me pedirem que eu vou passando para vocês. Falar de Chimamanda... na live também, na página, colocar todas as indicações de livros, tá bom? Tá bom, a gente coloca. Isso daqui da Chimamanda, que eu acho que é boa. Chimamanda é nigeriana, ela vai para os Estados Unidos para poder estudar, e aí ela começa a ver como ela é tratada de maneira diferente, as pessoas falam do cabelo dela e tudo mais. Tem uma narrativa muito interessante de se ver. E o mais bonito que eu acho que é legal ver, que vai virar minissérie da Globo, eu já estou dando spoiler aí, é esse livro aqui, Um Defeito de Cor. Ele fala dos negros que se notabilizaram na época do Império e eles eram tratados, imaginem vocês, como PCDs. Então, para poder ser aceito pela sociedade, eles assinavam uma declaração falando que eles tinham um defeito, e que o defeito deles era na cor deles. Então, é muito interessante isso daqui, assistir, mas eu tenho muito mais livros, eu queria falar de alguns filmes que são muito interessantes para você ver sobre a temática negra, que eu fiz uma colinha aqui. Marshall, Igualdade e Justiça, é um filme muito legal que eu vi esses dias. Luta por Justiça também é um filme que trata muito a temática racista. Bacurau é um filme brasileiro que é sensacional, gente, vocês têm que ver. Bacurau. Tem um documentário da Michelle sobre o livro dela é muito bom, mas tem um documentário do Netflix sobre o livro dela, que é bem interessante, né? Pantera Negra, vocês têm que ver, pelo amor de Deus, resgate de heróis negros, e aí para as criançadas eu acho que é legal. A Estrela Além do Tempo, que fala das moças que trabalharam na NASA, que é sensacional também. E tem um documentário que é mandatório para vocês que fazem psicologia, que chama Eu Não Sou o Seu Negro, que é do James Baldwin, que fala um pouco da temática racista nos Estados Unidos, mas sobre o ponto de vista do Malcolm X e do Martin Luther King. Martin Luther King muito mais pacifista, Malcolm X muito sangue nos olhos. Eu me comparo muito com Malcolm X, mas os dois são mortos, e assim, ver essa temática pela esfera religiosa é muito interessante, traz uma outra faceta que eu acho que a gente precisa saber. E tem um filme que todo mundo fala que é de criança, mas que eu chorei que nem uma retardada. E não é da temática negra, mas eu não sei se vocês viram um filme chamado Extraordinário. O filme Extraordinário é com a Julia Roberts, e ela tem um filhinho que ela tem um problema na face, e ele sempre anda com capacete de astronauta. Esse filme, querendo ou não, ele não fala da temática racial, mas ele fala da temática de ser aceito e de ser querido por outras pessoas. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre aliados, sobre pessoas que podem auxiliar a gente e como a gente passa pela vida dos outros, né? Quando as pessoas não conhecem a gente, elas rotulam a gente normalmente, mas depois que a gente passa pela vida delas, a gente deixa alguma coisa também. A gente traz, mas a gente sempre deixa alguma coisa, e esse livro é sensacional. Sim, Mônica, a gente está chegando no final da live e eu gostaria de trazer alguns comentários que eu acho muito importante para mim e para você.
A Divina falou parabéns pela live. Obrigada, Mônica. Obrigada, Alexandrina. Vocês arrasaram. O pessoal da psicologia são uns fofos. Todos. A Gilda dizendo muito obrigada pela representatividade. E a Kátia também. Gente, que live. Muito bom ouvir vocês. Alexandrina, sou orgulho de ti. Mônica, que mulher maravilhosa. Obrigada por hoje pelo aprendizado. O pessoal tá impactado. A Celi, obrigada pela live. A Mônica disse que se tornou sua fã. Eu já me tornei, ó. Gente, que mulher. A Mônica, você é admirável e incrível. E a Daniele fez uma observação muito importante. E quem diz que tem que estudar na universidade de primeira linha para garantir qualidade? Afinal, tem meu filhinho de papai que nem levam os estudos a sério e se tornam sem condições de ser bons profissionais. É isso aí. Temos bastante exemplos por aí. O pessoal acho que é muita reflexão, né? Muita reflexão. Querendo ou não, um volume de informação é muito grande. Eu peço desculpas que eu queria falar muito mais coisas, mas assim, eu me coloco à disposição toda vez que vocês precisarem, quiserem ouvir alguma coisa, a gente conversa. Eu acho que esse é o caminho, a gente tem que aprender, a gente tem que trocar, a gente tem que ensinar, e eu aprendo com vocês também, porque a gente parte num pressuposto que todo mundo sabe o que a gente sabe, e aí a gente erra feio, porque a gente tem que tentar, num primeiro momento, equalizar, deixar todo mundo na mesma página, e isso tem mudado a minha vida, não só profissionalmente, tem mudado a minha vida enquanto pessoa, de me colocar no lugar do outro, de saber o que o outro precisa, né, e eu acho o seguinte, gente, é só a leitura, é só o aprendizado que vai fazer com que a gente saia hoje dessa catapunda, a gente tem aquela história da caverna, né, que todo mundo tá lá na caverna olhando para a parede, e aí, quando tem luz fora, eles veem umas sombras, eles acham que são monstros, e aí ele só sai, o cara só vê que não é monstro quando um tem coragem de levantar lá, que tá olhando para frente da caverna, sair e ver que o mundo não é daquele jeito, que as criaturas são pequenininhas, e é a sombra que faz aqueles monstros todos, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de virar, sair da caverna e ver que tem um mundo inteiro aí para receber a gente, eu me coloco totalmente à disposição. Tem dúvida, quer trocar, quer chorar comigo? Bora que a gente tá junto nessa. Mônica, eu gostaria de... A gente tá chegando, já passou um pouquinho. Bastante, né? Mas, um pouquinho. Mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos e avisar o pessoal da próxima live de sábado, que vai ser com a Esmeralda e com a professora Verinha. Maravilhosas, mulheres pretas, que o tema é o ingresso da criança no sistema educacional. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença, pela paciência, pela troca, que foi incrível, me sinto representada. É muito importante ter pessoas em quem se inspirar. Você, o professor Fábio, a professora Vera, André Arruda, são pessoas muito importantes na minha formação. Faltam só 2 anos. 2 anos. Perdida, mas muito feliz pela troca. O pessoal gostou muito da sua live. Espero que você volte, possamos trocar mais ideias. E é isso. Foi muito bom trocar essas ideias com vocês. Bom, agradeço demais a oportunidade, me coloco à disposição. Depois eu faço uma lista e passo para vocês tudo isso que eu falei aqui. Eu falo muito rápido, mas já deixo desde já um desafio. Eu acho que vocês têm que fazer um desafio entre vocês aí, ler livro, depois trocar ideias sobre os livros, né? Tratar de reflexões, às vezes de apontamentos, filmes, marcarem aí umas lives para poder ver filme junto, depois trocar reflexões. Eu acho que é bem interessante também. Para finalizar, salve quebrado. Tamo junto, gente. Tamo junto. Tamo junto. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite.